E a palavra de hoje é: não existe plano B. Amém. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Pode se sentar. Amém. E Deus, ele tem falado comigo já há muito tempo sobre essa palavra, e o pastor me incumbiu me deu a oportunidade de trazer a palavra hoje, e eu tenho que agradecer a Deus, dar glória a Deus mesmo. Minha irmã está aqui, meu cunhado, meu avô, estava minha esposa, minha sogra, estava toda a família aqui reunida. Mas Deus sabe de todas as coisas. E recentemente, minha sogra, depois possivelmente ela vai ver, se ela estiver vendo agora, mas ela tem sofrido muitos ataques do inimigo. E a minha esposa, em oração, em jejum, a gente tem orado bastante pela nossa família, por todos. E eu acho que no último mês já é a terceira vez que acontece alguma coisa assim bem pesada. Eles iam viajar e um dia antes minha esposa sonhou com alguma coisa muito ruim e acordou repreendendo. E naquele dia eles iam viajar, minha sogra, meu sogro, estavam viajando, e eu vi um barulho no carro parado. Ou não, quem está aparecendo no carro? E era o rolamento com. Não lembro o outro detalhe, mas sei como é que ele falou assim: ó, se tivesse continuado, a chance de sair a roda no meio da estrada era gigante. Então isso foi antes de sair, quando Deus deu esse primeiro livramento. Eles cancelaram a viagem e ficaram para outro dia. No dia seguinte, a gente orando de tarde, e a minha esposa teve um sonho, foi uma visão, não me recordo agora, de um demônio. E a minha sogra chamava ela e falava: nossa, tem alguém tentando entrar em casa, tem alguém tentando entrar em casa. E olhava um demônio em cima, assim, a gente claramente via que era um demônio. E aí na hora a gente orou, repreendeu. E passou mais ou menos uma hora, a gente chegou com minha sogra, ela falou: nossa, eu tive uma queda aqui, quase bati a cabeça no chão. Então assim, hoje ela veio para ouvir a palavra e aconteceu isso. Então, eu creio que Deus, ele não tem um plano B. O plano dele, desde o princípio, é a salvação. Ele sempre desejou, almejou, sonhou e construiu o homem para ser salvo. E por que Gênesis? Gênesis é o princípio. Então eu quis voltar aqui, onde tudo começou. Deus criou o céu, a terra, os animais, tudo que nela existe. E é engraçado a gente pensar em Adão. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Tudo que existe, Deus criou com a palavra.
Porque a palavra, ela não só carrega Deus, a palavra, ela é Deus. Ele não vela pela palavra, ele é a palavra. A palavra é Deus e ele é a palavra. A palavra nos fala que no princípio estava ele com Deus. A palavra estava com Deus e ela se fez carne e habitou no meio de nós. Então, antes que tudo houvesse, ele era. E ele sempre foi Deus. Então, a gente pega no momento da criação do homem. É o primeiro momento em que Deus mostra que não está só. É o primeiro momento na palavra de toda a criação que ele fala: façamos ele a nossa imagem e semelhança. Porque naquele momento Deus mostra a Trindade. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se uniram para com as mãos construir a sua imagem e semelhança. Não só imagem, porque se fosse imagem a gente fala, não, beleza, então Deus teoricamente ele tem o nosso corte, ele é do nosso estilo. Mas a semelhança, Adão tinha a semelhança de Deus. Adão ele conseguia ouvir Deus, porque ele tinha o vocabulário de Deus, ele tinha a essência de Deus. É interessante a gente pensar também em Adão, e algumas vezes vem assim, algumas dúvidas, né? Eu tenho muitas coisas assim, né, que eu leio e falo, peraí, Deus, mas como que isso aqui aconteceu? Tipo, Adão e Eva, Adão tinha umbigo ou não? É uma pergunta válida, porque o umbigo é do nascimento, né? Adão foi formado. E aí, Adão tinha, não sei. Mas tem muitas coisas que eu me questiono com Deus, e oro, e vou atrás, e pesquiso, e eu gosto de entender o que aconteceu. E quando a Sara, o Daniel nasceram, são meus filhos. Eles saíram, geralmente ali com o olho fechado, não vê nada, talvez um flash de luz, só tudo embaçado. Mas e o nascimento de Adão? Adão, a primeira coisa que ele viu foi Deus. Ele abriu o olho e ele já era formado, ele já era homem. E ele já tinha a essência de Deus nele. Ele já tinha os princípios de Deus, ele já tinha um caráter formado. Ele já era velho, já era um homem. E Deus deu ali o jardim do Éden, construiu todas as coisas. Mas se a gente pegar Gênesis aqui 1, 2, 3, lendo, a gente vai ver que primeiro ele formou o homem, formou todos os animais. Ok. E depois ele fala: e soprou sobre ele o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Então, naquele momento que ele sopra sobre Adão o fôlego de vida, a presença do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, habita dentro do homem. Aquele era o plano inicial, que todos os dias estivéssemos na presença de Deus. E Deus falou: Adão, vamos fazer o seguinte, você vai cuidar aqui do Éden, ali é a terra, a terra está lá, tudo e tal. Você vai cuidar do Éden aqui, tudo aqui vai dar certo, não tem como nada dar errado. Você pode comer de todas as coisas, pode fazer o que você quiser. Só que daquela árvore, aquela, não é para comer. Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O interessante é que também tinha uma árvore ali próxima, que era a árvore da vida eterna. Só que, quando a gente fala, não faça isso, a gente acaba querendo fazer. E essa foi a primeira aliança de Deus. A primeira aliança registrada na palavra está em Gênesis 3, quando ele determina sobre Adão o que não deveria ser feito. E obviamente, como a gente sabe de toda a história, ele quebrou essa aliança. E como ele quebra essa aliança? Muitas vezes a gente pensa assim, mas podia ter tudo, né? Estava tudo tranquilo e tal. Por que foi com ele? Tá. Primeiro ponto, a mulher ela estava próxima da árvore, porque a serpente não levou ela até a árvore, ela estava próxima da árvore, mas a árvore foi plantada no centro do jardim. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente não tem o entendimento, ou a gente não tem a sensibilidade, ou a gente não tem a intimidade com Deus para falar com Ele dos nossos problemas. Não se sabe quanto tempo Adão e Eva viveram. Eles estavam na eternidade. Então eles podem ter passado centenas e centenas e centenas de anos. Então ela passou hoje, assim como o pecado nasce. Ele não nasce de hoje eu acordo e falo, quero matar alguém. Não é assim. Uma
assassino não é assim. Ele é gerado, ele é formado, ele sofre alguma coisa, isso vai gerando uma angústia, uma tristeza, ele guarda isso, vai aprimorando, vai aprimorando, vai aprimorando. E tirando, por exemplo, o assassinato é algo pesado. Ok, vamos pensar então como cristão. A quebra de um jejum. A gente abre um jejum diante de Deus. No primeiro amor, é sagrado. O jejum a gente não quebra de jeito nenhum. Se você quebrar sem ver, porque você esqueceu, nossa, você chora, você desespera. Isso é ótimo. Isso é o primeiro amor. Só que com o passar do tempo, você quebrou uma vez, você quebrou 2, 3, 5. Aquilo que no início era perverso, aquilo que no início era absurdo, passa a ser algo racional. Você fala, não, é normal quebrar o jejum. É normal, acontece. Com o passar do tempo, nem jejum mais se faz. Porque a gente acostuma com o erro, a gente acostuma com o pecado. E o que era pecado passa a ser certo. E isso é o que o mundo tem tentado implantar hoje, nas nossas escolas, nas nossas crianças, nas nossas igrejas. Pastores, hoje, eu estava até lendo sobre isso, pastores do mundo inteiro, fazendo abaixo-assinado, entrando em consenso para revisar a Bíblia. Falar que pastores, falar que a Bíblia tem muitas coisas que estão erradas, que precisam ser mudadas, adequadas aos nossos patamares. Amém? Amém. Amém. E então assim, a gente tem se amoldado às coisas do mundo. E nesse momento aqui, Eva poderia ter passado por aquela árvore centenas de vezes, milhares de vezes. E até que um dia, a serpente estando ali, ela começa um questionamento. Falou, foi assim que Deus te disse, você não vai comer nada. Por quê? Porque foi uma fisgada, ela jogou um verde para colher maduro, né? Então ela falou, foi assim que Deus falou? E Eva responde, não, pera lá, Deus falou que eu posso comer tudo, eu posso fazer tudo, só dessa aqui não. Ah, mas essa daí você pode, eu já comi. Certamente você vai ser igual a Deus, não tem problema. E Eva já estava tendenciosa ali, tá, beleza, comeu. Só que o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro, as nossas mudanças não mudam Deus. Ele continua sendo Deus. Ele vela, como eu falei no início, pela palavra. Ele é a palavra. E ele tinha dado um decreto na aliança dele. Ele não quebra a aliança. Na virada do dia, eu vou estar com vocês. Todos os dias, na viração do dia, eu vou estar aqui. Então vamos pensar na eternidade. Milhares, centenas de anos, não sei. Adão e Eva todos os dias. O legal da terra não era as ervas que nasciam sozinhos, ou as fontes de águas que existiam, ou os seres viventes, ou os anjos. Nada disso era tão legal quanto a viração do dia. Porque na viração do dia, o próprio Deus descia sobre as árvores para andar com eles, para conversar. Assim como em Gênesis 2, Deus pega Adão e fala assim, Adão, vem cá, vamos dar um nome agora para os animais. Traz um. O que você acha desse? Ah, esse aí eu gostei dele, cachorro. Esse cachorro vai ficar. O que você acha desse? Ah, esse aí brigou, vou chamar de onça. E assim vai, ele chamou todos os animais. Adão colocou o nome em todos os animais. Então é interessante a gente pensar a intimidade que Adão tinha com Deus. Mas naquele dia, pela primeira vez, Adão já não chama mais Deus de Senhor, somente Deus, porque ele sabia que ele estava errado. Pela primeira vez na vida, pela primeira vez em toda a eternidade, Adão não estava ansioso pela viração do dia, ele estava temeroso com a viração do dia. Ele tinha medo da viração do dia, porque ele sabia que Deus ia descer. Porque não importa o que eu fiz, ele não muda, ele nunca mudou. O plano dele é um só. E naquele momento ali, ele desesperado, ele se esconde. Deus desce, e aquele momento que sempre foi de alegria, sempre foi um momento de prazer, sempre foi um momento de entusiasmo de Adão, em toda a história dele, pela primeira vez foi um momento de medo, de tristeza, de angústia, de vergonha.
Pela primeira vez, ele entende que ele estava nu. E essa nudez, a Bíblia retrata ela de forma que a gente entenda, né? Mas é necessário a gente tentar entender também o que está sendo repassado aqui. Gênesis 2 termina falando que homem e mulher estavam nus e sabiam disso e estava tudo bem. Não é só uma nudez física, é uma nudez de espírito, é uma nudez de alma. Eles tinham um entendimento um do outro. Por que relacionamento hoje em dia não dá certo? Porque não existe nudez. O homem faz uma coisa e esconde, a mulher faz alguma coisa e esconde. O homem sente desejo de algo, guarda para si, conta para os amigos, mas para a mulher, ele está sempre vestido. A mulher sente algo, a mulher tem uma relação com a mãe, mas para o esposo é outra. Não tem como ser duas pessoas. Nós somos uma só pessoa. Não tem como ser duas caras. Uma hora uma vai parar de existir. Então os relacionamentos hoje eles estão fadados ao fracasso. Por quê? Porque não há sinceridade, não há cumplicidade, não há amor, não há nudez entre o casal. Uma nudez de alma. A minha esposa ela tem que saber o que eu estou sentindo. Ela tem que estar comigo em batalha e não contra mim. Eu não tenho que ficar tentando descobrir o que ela está passando. Ela tem que chegar e conversar comigo. Eu tenho que conversar com ela. Acima de qualquer outra pessoa. Temos que ter essa relação de casal. Um casal maduro, ele conversa. E como andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? E como que eu vou andar com a minha esposa pelo resto da vida? Como é que isso vai ser eterno até que a morte nos separe? Se eu nem sei o que ela quer. Ela nem sabe o que eu quero. Muitas vezes religiões distintas, muitas vezes um mundano e o outro evangélico, muitas vezes um católico e o outro. Vai dar problema. Vai dar problema. Não tem como. Não tem como existir isso. Infelizmente, a palavra é clara e ela não falha nisso. Amém? E saindo aqui de Gênesis, Deus foi me direcionando, e eu nem quero falar de Gênesis hoje, na verdade, foi só um start. Mas Deus foi me levando às alianças. A segunda aliança que é feita é a aliança de Noé. Lembrando que Deus, ele pega ali naquele momento, tal, beleza, Adão pecou, Eva pecou, vocês já sabiam o que ia acontecer, vocês morreram. No paraíso não existia morte. Então quando Deus decreta algo, muitas vezes a gente lê, né, Adão e Eva falam, nossa, mas Deus falou que se eles comessem, certamente eles morreriam. E eles não morreram, eles foram banidos do Éden. Tá, naquele primeiro momento já teve a morte espiritual. Mas além disso, o pecado, ele vai cobrar. Ele sempre vai cobrar o salário dele. O salário do pecado é a morte. Isso é claro. Então, não importa quanto tempo passou, se foram 600 anos, 800 anos, se foi 100 anos, mas a morte chegou. E se ele estivesse no paraíso, ele estaria lá até hoje. No Éden ele não conheceria a morte física e nem a morte espiritual. Mas quando o fruto ele comeu, ele conheceu o mal. Porque o bem ele já conhecia. A árvore chama a árvore do conhecimento do bem e do mal, só porque ele conseguiu entender o que era o mal. O bem ele já estava cheio dele. Ele só conheceu a partir do 1. E vamos trazer isso para a gente. Quantos pais que amam seus filhos, são apaixonados pelos filhos, fazem tudo pelos filhos, perde a comunhão com o filho pelo resto da vida por causa de meia hora num lugar errado, por causa de uma conversa errada com a pessoa errada? Quantas vezes um relacionamento é estragado pelo resto da vida do casal? Quantos casais vivem debaixo do mesmo teto, mas separados? Por conta de uma situação, geralmente de meia hora. Uma coisa errada, uma pornografia, um detalhe. Satanás ele é mestre em fazer a gente imaginar e acreditar que aquilo que ele tem a oferecer, que não tem valor nenhum, é 1000 vezes melhor do que tudo que tem valor. Ele é o pai da mentira. Deus é o pai da eternidade.
Essa é a paternidade que a Bíblia traz para Deus. Ele é o pai da eternidade, ele passeia sobre o tempo. Satanás é o pai de mentira, e ponto. Então, tudo que procede de sim, sim, não, não, é do maligno. E Satanás ele tem essa capacidade de fazer imaginar que aquela outra mulher é mais legal, ou que aquele outro homem é um pouco mais interessante. E por conta de 10 minutos, 20 minutos, meia hora, a vida se perde. Você perde a relação que você tinha com o esposa, você perde seus filhos pelo resto da vida, uma criação totalmente estragada, conturbada, complicada. Psicólogos entram já na família, já crianças de 3, 4 anos já estão em psicólogos, por conta de problemas familiares. E entenderam isso, teve toda a geração de Adão e Eva, e chega em Noé. Quando chega em Noé, Deus fala: nossa, eu me arrependi de ter criado o homem. Eu vou varrer da terra todos, vou matar tudo, não vai sobrar nada. E eu fico me perguntando muito sobre isso. Eu me arrependi. Como assim Deus falar, eu me arrependi, né, de ter criado o homem? Porque sobre ele não há sombra e nem variação. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E como ele fala, eu me arrependi. E eu fiquei pensando: Deus, então calma, que o Senhor começou uma história em Adão e Eva, e ali em Adão só fez um plano B. E eu fui com essa ideia, eu falei: não, vamos entender, eu quero entender isso. E Deus me deu o nome da palavra: não existe plano B. Por quê? Porque ali em Noé, Deus chega e fala: ó, eu vou matar todos os animais, tudo que rasteja, todos os animais selváticos, todos os animais silvestres, tudo vai morrer. Só que você vai levar com você, Noé, já que você é puro, você é um homem segundo a minha vontade, você vai construir uma arca. E Noé construiu uma arca. Só que para lembrar que na época não tinha caminhão, não tinha nada. Noé construiu uma arca. Uma arca que abrigou 3 casais de espécies de todos os animais limpos e puros, e uma espécie, um casal de espécies de animais sujos, conforme Deus determina para Noé. E levou Noé, a esposa e a família. Ok. E Deus faz ali esse acordo com Noé. Só que a questão é que, do momento em que Deus falou para Noé construir a arca, até vir o dilúvio, se passaram 120 anos. Eu não sei, mas se Deus me desse uma palavra e demorasse 10 anos para acontecer, eu acho que eu ia ficar meio agoniado já. Ainda mais se eu tivesse que ficar trabalhando naquela coisa todos os dias e nunca chovesse. Pensa que nunca choveu. E Noé construiu uma arca. Quantas pessoas passavam todos os dias e falavam: o cara é doido. É um doido da cidade, que é doidinho, que todo mundo despreza, menospreza. Era Noé. Mas ele foi o único que sobreviveu, ele e a família. E se cumpriu ali a segunda aliança. Quando a água desce, eu vou resumir um pouco por conta do tempo, senão não vai dar. Mas quando a água desce, né, depois do dilúvio, 40 dias e 40 noites choveram, e começa a descer as águas, Deus firma uma aliança com Noé. E essa aliança, ela é explícita através do arco-íris. Arco-íris esse que hoje é símbolo do LGBTQI+, 3,5J3H. Então a gente vê mais uma vez que as alianças de Deus têm sido profanadas no nosso meio. A agenda do mundo, ela é uma agenda organizada. E a agenda da igreja muitas vezes tem se perdido. A gente já não tem mais comunhão, a gente já não é mais forte, a gente já não tem mais uma vida de oração, a gente já não tem mais uma vida de jejum, a gente já não tem mais uma vida de leitura da palavra. E a igreja tem sucumbido ao mundo. Porque o mundo, ele tem certeza do que ele quer. E ele vai até o final. Então essa é a segunda aliança, que coincidentemente é o símbolo de hoje, né? do movimento. A terceira aliança é feita com Abraão. Abraão, Deus dá uma palavra para Abraão, para ele sair da sua parentela e ir para uma terra que ele mostraria.
Muitas vezes Deus fala com a gente alguma coisa, se Ele não der os detalhes exatos, você não faz. Né? Agora pensa no homem, e Deus fala, ó, sai da sua terra e da sua parentela, larga tudo para trás, larga gado, larga tudo, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, só começar a andar. E ele foi. Só que tem um detalhe importante aqui. Ele largou a terra, ele largou a parentela, mas ele levou o sobrinho. Ele levou Ló. Esse Ló é o Ló que lá na frente vai estar em Sodoma e Gomorra. A questão é que Abraão, ele andava num princípio tão fundamentado naquilo que Deus tinha falado para ele. Ele andava tão forte, tão com convicção, uma fé tão viva em Deus, que ele entendia que ele andava no governo. Não era o local, a situação que fazia o homem, ele fazia a situação. Aonde ele estivesse, a bênção de Deus ia estar com ele. E assim ele prospera, como Deus determinou, e vai para as Campinas. E ali Ló e ele, né, determina, onde você vai, pode escolher e tal. Todo mundo conhece a história. Ló fala, eu quero vir para cá. Beleza, ele vai para Sodoma e Gomorra. Parecia ser um lugar melhor, ali, tudo verdinho, bonito. E Abraão é um deserto. Mas a bênção de Deus estava com Abraão. E tudo deu certo para ele. A questão de Abraão, onde acontece o fundamento da aliança. Porque toda aliança ela é forjada no fogo. As primeiras alianças vieram do lado de Deus. Adão veio ali, Deus fez a aliança. Noé já teve que passar pelo fogo para forjar essa aliança. Abraão também. Abraão já idoso, com Sara, e Deus falou, ó, um anjo do Senhor falando que vem, eu vou voltar aqui e você vai ter tido um filho. E ela ri, né? Ela não entende, porque ela já era avançada em idade. E Abraão também. E eles tiveram um filho, Isaac. E desse filho nasce a aliança. Porque no momento onde Deus fala para Abraão, olha, para você ir subir o monte e matar Isaac, seu único filho. Em momento algum Abraão questiona a vontade de Deus. Em momento algum ele titumbia, vamos falar assim, ele não pensa em dar para trás, ele não pensa em desanimar, ele vai com Deus. E é interessante falar que a palavra ela deixa bem claro que Abraão vira e fala, eu sei que ele vai ressuscitar Isaac dos mortos. Ele tinha essa convicção. Ele nem foi pensando que Deus não mataria Isaac. Ele tinha a convicção de que ele teria que matar Isaac. Mas se Deus prometeu, Deus ia trazer de volta. Uma coisa que nunca tinha acontecido, né? E ali é fundamentado a quarta aliança, ou a terceira aliança. A quarta aliança ela vem com Moisés. É a aliança no Monte Sinai, que é onde nasce ali a tábua dos 10 mandamentos. Então até então o povo de Deus, o povo da Bíblia, eles não tinham uma lei fundamentada. Quem entendia do que tinha que ser feito ou não era quem estava próximo de Deus. Era o sacerdote, eram as pessoas que estavam próximas de Deus. Mas o restante não entendia. Eles não tinham uma lei fundamentada, o que tinha que seguir ou não. E a fim de demonstrar o pecado, Deus tem essa misericórdia com o povo e traz ali a tábua dos 10 mandamentos. Só que a tábua dos 10 mandamentos, quando ela é entregue, quando ela desce do Monte Sinai, desce a tábua dos 10 mandamentos, naquele primeiro dia, o povo já estava fazendo tudo contrário à lei de Deus. E morrem 3.000 pessoas naquele primeiro dia. A terra se abre, engole pessoas, enfim. A palavra fala de muitas coisas sobrenaturais naquele momento. É quebrar as tábuas dos 10 mandamentos, sobe de novo, desce para a tábua, beleza, agora está estabelecido, essa é a lei. Amém? Então essa é a quarta aliança que Deus faz com o povo. Cada vez que Deus faz uma aliança é porque a aliança passada foi quebrada, tá? Ali tem várias passagens aqui no meio, eu não consigo trazer tudo, mas em cada momento aqui uma nova aliança é forjada por Deus para tentar dar um caminho para o homem, uma salvação para o homem. Então a quarta aliança é a aliança que direciona o homem a entender, ó, isso aqui é errado,
não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, nem coisa alguma do próximo, não adulterarás. Então ali ele traz os 10 mandamentos detalhados. Isso aqui é errado. Amém. Isso aí ele explicita o pecado. Mas, ainda assim, lógico, o pecado é os mandamentos, a lei e os profetas, eles são impossíveis de ser alcançados. Não tem como viver e ser salvo pelas obras. E Jesus vem mais tarde para deixar isso claro. Mas amém, isso foi a aliança de Moisés. A quinta e última aliança é a aliança de Davi. É a última aliança. Um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele estabelece um reino, onde Deus falou: a partir de você, agora é uma aliança diferente. Deus coloca uma aliança em Davi, para apontar para Jesus. Ele fala: em você será feita das suas descendências aquele que vai salvar o meu povo. Ele já entende que não tem como, nenhuma aliança vai conseguir salvar, nenhuma aliança vai conseguir redenção. Nada que a gente fizer, o homem é capaz de seguir, porque o homem é mau, e mais enganoso e corrupto do que todas as coisas é o coração do homem. E se todas as fontes de tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar o coração, e dele procede todas as fontes da vida, e ele é mais enganoso e corrupto do que todas as coisas, infelizmente não tem salvação para a gente. Infelizmente era fadado o fracasso para todos que haviam ali, todos que estavam vivos. Mas é enviado Jesus, o Cristo. Aí eu queria até ler essa, em João 4. É uma passagem muito conhecida, né? A mulher samaritana. João 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, volta para a sexta, que é por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus. Essa parte é interessante. Eu tenho uma outra pregação também que depois eu quero trazer, que é Jesuicidências, né? Que são
as partes do Velho e do Novo Testamento se confrontando, assim, é interessante isso. Então, olha que interessante, ele replicou em Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Amém? Então, tá, mas o que isso tem ligação? Eu acabei de ler todas as alianças que existiram no Velho Testamento. Foram todas as alianças da Bíblia. São elas 5 alianças: Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi. E essa mulher samaritana, Jesus mostra para ela algo novo. E aqui é o início ali do ministério de Jesus mesmo, é a hora que ele quer ser revelado. Ele se revela nela, porque ele fala com ela e ela pergunta: não, mas aonde a gente vai adorar? Porque os judeus adoram em tal lugar e a gente adora em tal. E Jesus falou: vai chegar um momento, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E eu sou o Messias. Então, ali naquele momento, é a primeira vez que Jesus fala: eu sou o Messias. Ele se revela. Então é iniciado ali de fato o momento da ascensão de Cristo. Aquilo que agora ele já ia começar a caminhar para a morte, para aquilo que ele veio. E ele fala: chama o seu esposo. E ela fala: não tenho. Ele bem disseste, porque a gente veste 5. E a aliança que você vive agora não vai te salvar. Eu e meu pai, a gente já deu 5 alianças. Todos os esposos que você teve, nenhum conseguiu suprir a sua necessidade. Nenhum supriu a sua necessidade espiritual, nenhum supriu a sua necessidade emocional, nenhum supriu a sua necessidade de salvação. Porque esses 5 maridos retratam as 5 alianças. São as 5 alianças que Deus revela no Velho Testamento. E ele fala: agora sim, a fonte de águas que eu te der, a água que eu te der é uma água de vida eterna. E ela vai jorrar de dentro de vocês. Já não vai precisar mais de buscar água no poço. Nunca mais eu vou precisar criar uma aliança nova. Nunca mais eu vou precisar mudar o que eu estou fazendo. Porque agora já não vai ser mais você, mas aquilo que está em você. Já não dependo mais da sua fé, já não dependo mais da sua vontade, já não dependo mais do seu caráter, porque eu te escolhi, e eu te aceito, eu te trago do jeito que você está, para perto de mim, para mudar a situação, para mudar o seu caráter, para mudar aquilo que está errado. Só vem. E ela sai ali apaixonada por aquela palavra, ela entende isso, e ela prega na cidade inteira, porque ela chama todo mundo vai seguir Jesus depois disso aqui. Mas a questão é que aqui Jesus está falando da última aliança real, que é a morte de Cristo. Jesus, ele trouxe a fonte de águas vivas, que é o sangue dele. Nada que tiver aliança onde depende de nós, a gente vai conseguir vencer. Infelizmente. Eu li uma palavra esses dias que eu achei maravilhosa, que é... vou até pegar ela aqui. Não achei. Mas a palavra é assim, é porque um escritor eu tinha colocado o nome dele aqui. Mas a palavra ela fala que dei inúmeros e dou inúmeros motivos para que Deus me odeie, todos os dias. Só que nenhum deles foi suficiente para mudar o caráter de Deus. Ele não me escolheu pelo que eu sou, Ele não te escolheu pelo bem que você fez, ou pelo mal. Ele não escolheu a gente porque somos melhores ou piores, ou porque somos capazes ou incapazes. Ele nos escolheu porque Cristo morreu por nós. Essa aliança ela não foi forjada em nenhum homem já criado, ela foi forjada no coração de Deus. E no princípio ele estava com Deus, e ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então esse plano ele é perfeito.
Apocalipse 13 explica sobre isso também. Apocalipse 13 fala que todos adoram ali a um novo homem que se emerge do mar, né? Ele traz todas as transfigurações ali de Apocalipse. E fala que todos os homens estavam ali adorando aquela imagem, aquele ser que governava a terra por 42 meses. É engraçado que é parecido com um mandato, né? Mas só coincidência. Não são 48, mas são 42 meses. E essa besta, lá em Apocalipse 13, ela tem o poder, é dada para ela o poder e a autoridade para dominar sobre a igreja. Ela domina sobre a igreja, ela domina sobre os santos. E ela tem o poder sobre todo mundo. Só que a palavra é bem clara e fala que todos estavam escritos naquele livro dela, exceto eu. 13:7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Essa parte aqui, quando eu li isso aqui, eu falei: Deus, o Senhor nunca mudou, o Senhor é perfeito, desde a fundação do mundo. Gênesis, o início, desde a fundação, nosso nome, o meu nome, o seu nome, já estão escritos no livro da vida. Desde a fundação, o plano perfeito de Deus era a morte do Cordeiro. O Velho Testamento ali, quando passa da terceira aliança de Abraão, entra a aliança de Moisés, os 10 mandamentos, e começa a vir toda a regra de como me santificar, como que eu posso me aproximar de Deus, como que eu posso chegar diante de Deus. E essas coisas são dadas através de sacrifícios. Você mata um cordeiro. Não, pecado muito grande, vamos sacrificar 10 cordeiros aqui. A questão é que a gente tem que entender que nunca mudou. Ele é a palavra. Até hoje, para me aproximar de Deus, para me conseguir entrar na presença de Deus, para me estar próximo de Deus, eu tenho que sacrificar um cordeiro. Só que ele foi morto na fundação de toda a história. Ele se entregou na cruz. E quando eu venho aqui e confesso que Jesus, ele é Filho de Deus, único e suficiente Salvador, que ele me resgatou das trevas e me trouxe para o seu reino de luz, eu entendo que ele vive em mim. Então, quando eu quero me aproximar de Deus, eu sacrifico o cordeiro. O sangue do cordeiro é derramado em mim todos os dias. Deus, no princípio, ele vinha no Éden na viração do dia, no amanhecer. Em Salmos a gente tem a palavra que declara que a causa de não sermos consumidos é que Deus renova todos os dias a sua graça e a sua misericórdia. Todos os dias, dia após dia, ele renova graça e misericórdia todos os dias. A viração do dia. Ele nunca mudou. Ele nunca mudou. Ele nunca parou de ir no jardim. Até hoje ele vai no Éden todos os dias, porque ele é a palavra. A questão é que se eu pregasse aqui em russo, ninguém entenderia, porque não tem ninguém aqui que fala russo. Mas nem por isso eu deixei de falar. Eu ia estar pregando a mesma coisa, só que em russo, e nenhum entendimento teria. Assim é Deus com a gente. Ele não parou de ir na virada do dia, ele não parou de falar. Só que a linguagem de Deus continua a mesma, e ele não vai mudar. E essa linguagem é a santidade. Adão, ele nasceu santo. Ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele tinha intimidade com Deus. Por isso ele estava ao lado de Deus. Por isso que ele entendia tudo que Deus falava. Porque ele andava em santidade. Ele não buscava santidade, ele andava em santidade. Ele estava num lugar perfeito, onde não tinha ruga, mácula, não tinha nada. Ele estava em santidade.
ele conseguia ver Deus andar sobre os bosques. Deus descia, andava com ele nas árvores, conversava. Só que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É impossível a gente conseguir agradar a Deus sem entender que Ele é o nosso galardoador. Ele quer nos abençoar, Ele nos ama, Ele está aqui disposto. Mas se eu não consigo entender a língua dele, como que eu vou falar com Ele? Do que me adianta vir aqui e pregar 1 hora orando em línguas? A palavra fala que a oração em línguas, ela edifica a mim mesmo, porque a minha mente fica infrutífera. Então, se eu pregar 1 hora em línguas, por mais que eu estou falando uma língua dos anjos, e ninguém tem entendimento nenhum, isso não vai gerar fruto nenhum para a igreja. Então, para a gente conseguir conversar, primeiro, o som tem que estar bom, porque se eu estiver falando nessa altura, lá atrás não vai ouvir. Então, a primeira coisa é a gente tirar todo o ruído da comunicação. Tem que ser audível, eu tenho que conseguir entender o que ele está falando, e eu tenho que ter o mesmo dialeto, a gente tem que ter a mesma chave. Eu não consigo entender, ele pode falar, se eu não tiver santidade eu não vou ouvir. E o nosso coração é perverso, nosso coração está fechado para ouvi-lo. Então, se eu clamo a Deus e falo, Deus, me dá uma direção sobre o que fazer, Deus fala, vai lá e dá tudo que você tem. Eu falo, Deus, fala comigo. Deus fala, vai lá e dá tudo que você tem. Aí você fala, Deus não está falando. Porque a gente não quer ouvir o que Ele quer falar. A gente quer que Ele fale o que a gente quer ouvir. E a gente chega a Ele dessa forma. Como se tivesse, nossa Deus, misericórdia de mim, eu estou aqui, Deus olha e fala, para cima de mim. Te conheço, eu te formei, eu conheço toda a sua história. Então para com isso. Rasga diante de mim o seu coração, não rasga as vestes, não. Não precisa chorar se for falso. Não precisa clamar se não é de coração. Não precisa orar se não é verdade. Não precisa ajudar se não for a vontade dele. Porque em Apocalipse fala sobre essas coisas. Muitas obras são palha, feno e madeira. O dia que for lançado no fogo, vai queimar tudo. Não adiantou de nada. O pouco que a gente faz com Deus tem que ser perfeito, sem mácula, tem que ser em santidade. A partir do momento que estivermos andando em santidade com Ele, a gente vai entender o que Ele está falando. A gente vai conseguir conversar com Ele, vai conseguir entender o que é para fazer. Então, dos princípios que eu queria passar, é que o plano perfeito de Deus está decretado de Gênesis e Apocalipse. Em Apocalipse a gente vê que ela aponta para Gênesis. Ele fala, desde o princípio o cordeiro já está morto. Jesus ele vem para trazer um momento na terra, para a gente entender isso. Que não eram apenas palavras, mas ele veio, viveu entre nós, sofreu todas as coisas, comeu pão de dores. E Adão, que nasceu no Éden, perdeu a vida eterna. Cristo, que nasceu no mundo, foi gerado aqui, ele conquistou a vida eterna para nós. E lá a gente vai conseguir comer o fruto da vida eterna. Lá teremos vida eterna. Então, que a gente venha a se aproximar de Deus, mas se aproximar de Deus em santidade. Entendendo que Ele nunca parou, Ele nunca mudou. Se Ele falou, vai se cumprir. Se o pecado foi feito, vai ter preço. Não importa quanto tempo vai passar. Preço é a morte. Ele vai se cumprir. Se eu erro e adquiro riquezas, fartura, não é prosperidade. A gente confunde muitas coisas. Uma pessoa que mata, que rouba, que tem na mão sangue inocente para conseguir dinheiro, para conseguir fama, para conseguir status, uma hora o juízo chega. E se não chega aqui, chega no juízo final. Isso é claro. Eu acho que todo mundo entende isso como verdade. Então, que venhamos a andar em santidade, aproximar de Deus e entender que todos os dias Ele está lá, na virada do dia, para falar com a gente. Todos os dias Ele fala com a gente.
Todos os dias Ele usa uma situação para falar com a gente, alguém para falar com a gente. A palavra fala que toda a criação, ela geme e anseia pela presença de Deus, pela volta de Cristo. Na viração do dia, Ele vai estar lá para falar comigo, com você. O fundamento da terra geme pela presença de Deus. Você pensa, o fundamento da terra, né? É até meio loucura assim, né? Já é uma coisa fora. E a palavra fala que até o fundamento da terra, ele geme pela presença de Deus. Amém? Então, vamos orar em cima disso. Amém? Colocar de pé. Para que venhamos a ter a sensibilidade daquilo que Deus tem falado conosco, porque Ele nunca deixou de falar. E venhamos a ter sensibilidade para entender os caminhos que temos trilhado, que não são caminhos de santidade. Que Deus venha nos colocar no caminho certo a seguir. Amém? Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Em santidade o Senhor tem falado com o teu povo. Pai, o Senhor é o alfa e o ômega, o início e fim de todas as coisas. Sobre o Senhor, Pai, não há sombra e nem variação de dúvida, Pai. Se o Senhor decretar algo, Pai, assim sucederá. Pai, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, Pai, porque todos os dias, até hoje, todos os dias, na viração do dia, o Senhor está lá, Pai, nos esperando. Só que o problema é que nós nos afastamos do Senhor, Pai. Nós tivemos medo, nós muitas vezes, Deus, por culpa dos nossos pecados, muitas vezes, Deus, pelo nosso medo de não confessar a Ti, de não nos despir, de não estarmos nus diante do Senhor, trouxemos para nós, Pai, figueira, colocamos roupas sobre o nosso pecado. Muitas vezes, Deus, nos afastamos de Ti, Pai, com medo de sermos revelados daquilo que é a Tua presença. Pois a luz do Senhor, Deus, revela todo o mal. Papai, que o Senhor venha, Deus, essa semana abençoando a cada um que aqui está, nos direcionando da Tua verdade. Abra o nosso entendimento, Deus, para ouvir a Tua voz. Abra os nossos ouvidos espirituais, Pai. Que venhamos a estar sensíveis à Tua presença. Venhamos a estar sensíveis à voz do Senhor. Que Deus, em nome de Jesus, Papai, a nossa mente venha frutificar, Deus, dessa palavra. E que venhamos a